Então, gente, eu sou a Carolina, sou secretária do Diretório Acadêmico, estou no 7º semestre da Engenharia Florestal na Unipampa, aqui em São Gabriel, que é também a minha cidade de origem, e estou organizando esse projeto junto com a nossa equipe da quarentena, né, com vários outros alunos e com muitos professores que estão nos auxiliando. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso 3º ciclo e o último dessa quarentena, de momento. Eu vou falar um pouquinho aqui do Douglas e já vou passar a palavra para ele, tá? Então, o Douglas, ele possui mestrado na área florestal e especializações em renomadas instituições internacionais, como o MIT, que é Massachusetts Institute of Technology, e onde ele conquistou o MBA. Ele iniciou a carreira na Gerdau, onde ele liderou equipes de planejamento e projetos de estratégia e operações. O Douglas também tem mais de 14 anos de experiência, uma vasta experiência, né, no setor, e hoje ele está atuando como diretor das operações florestais da Suzano. E também ele é membro do Conselho de Administração da Veracel, responsável lá por operações florestais nas regiões do Norte e Nordeste. Hoje, muito obrigado, Douglas, por aceitar participar e por estar aqui compartilhando a tua experiência com a gente. Vou te passar a palavra, e aí, ao longo da apresentação, o pessoal vai deixando dúvidas no chat e eu passo para ti no final da apresentação, tá? Eu não estou conseguindo te ouvir, Douglas. E agora? Não sei se mais algum... agora sim. Tá bom. Perfeito. Bom, primeiro, assim, super obrigado pelo convite de vocês. Eu recebi o convite da Bruna. A Bruna formou comigo em Santa Maria. Topei na hora, porque eu acho que é uma forma super legal da gente compartilhar conhecimento, né? Trocar experiência. Acho que a gente está sempre aprendendo, então estou aqui para aprender um pouco com vocês também, através das perguntas. E espero que a gente consiga fazer aí uma boa apresentação. E aí a minha ideia, a minha proposta aqui, Carolina, é que a gente invista praticamente 1 hora na apresentação e reserve os últimos 30 minutos para perguntas e respostas, bate-papo. Então, fiquem super à vontade, aproveitem essa 1h30 da melhor forma possível, tá? Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, mesmo que não esteja relacionado ao tópico, ao tema que a gente preparou aqui para vocês, fiquem à vontade. Agradeço aqui de antemão a Jaque, que me ajudou na agenda, a Gabi, que está conosco aqui também, engenheira florestal, trabalha conosco na Suzano, me ajudou a preparar esse material aqui com bastante carinho para vocês. Então, espero que a gente tenha um encontro aqui super produtivo, tá? Eu vou projetar aqui, pessoal, a apresentação, vamos ver se dá certinho aqui. Me avisem quando vocês estiverem vendo. Já está aparecendo para a gente. Já está aparecendo? Já. Então, o tema que a gente escolheu é falar um pouquinho sobre oportunidades e desafios no mundo pós-Covid, fazendo um zoom in aqui no setor florestal. Mas antes de falar dele, eu queria contar um pouquinho da Suzano. Acho que é importante, você fez uma introdução de quem é que está aqui conversando com vocês, eu vou falar um pouquinho da empresa que eu represento, tá bom? Então, a Suzano, brevemente, né? A gente, a partir das florestas de eucalipto, a gente oferece produtos e soluções biorrenováveis para diversas demandas da sociedade. Uma informação que é super relevante, pouca gente conhece, nós estamos na casa de mais de 2 bilhões de pessoas através dos nossos produtos, mundo inteiro. Como é que a gente faz isso, né, pessoal? A partir de uma base renovável de florestas, então, a Suzano produz aproximadamente 11 milhões de toneladas de celulose, somos hoje o maior produtor mundial de celulose de mercado, e nós temos uma operação integrada também de papel, uma infinidade de tipos de papel, que eu vou contar um pouquinho para vocês mais para frente. E há 3 anos atrás nós entramos nesse negócio de bens de consumo, que é basicamente entrando no mercado de papéis de higiene. Então, papel higiênico, papel toalha e assim por diante. Há 3 anos atrás esse negócio não passava de um PowerPoint. Hoje a gente conseguiu escalar esse negócio e ele tem uma representatividade muito grande em market share, principalmente no norte e no nordeste do Brasil.
Nós temos mais de 35 mil colaboradores trabalhando conosco, 15 mil próprios e 20 mil terceiros indiretos. Desses 15 mil, aproximadamente 3 mil pessoas estão dentro da minha estrutura, na área florestal. Eu respondo pelas operações da Regional Norte, como a Caroline comentou. Então, o que significa isso, né? Nós temos 3 unidades no Norte, a unidade de Imperatriz, no Maranhão, a unidade de Mucuri, na Bahia, e a unidade de Aracruz, no Espírito Santo. E aí, uma joint venture com a Stora Enso, que é uma sueco-finlandesa, a Veracel, em Eunápolis, também na Bahia. Temos, então, como eu comentei, a gente tem 11 fábricas espalhadas aí no Brasil, tá? As nossas fábricas estão no Mato Grosso do Sul, São Paulo, e essas 3 regiões que eu acabei de comentar aqui com vocês. Escritórios internacionais aí mundo afora, 21 centros de distribuição, mais de 400 municípios de abrangência com as nossas áreas florestais, então a gente tem uma dispersão bastante importante. Os nossos produtos chegam a mais de 86 países no mundo, e nós temos 6 centros de tecnologia e desenvolvimento, tanto fora do Brasil, quanto aqui dentro. Esqueci de comentar, 87% das nossas áreas são certificadas pelo FSC e Serflor. E o que a Suzano produz? A Suzano produz uma infinidade de produtos, desde celulose para mercado, que se traduz em vários outros produtos mundo afora, e aqui dentro a gente produz uma infinidade de papéis revestidos, não revestidos, papéis de imprimir e escrever, como esses aqui que eu trago, o Report, que é o nosso carro-chefe, Copimax, o Seninha, que é uma parceria com o Instituto Ayrton Senna, e vários outros tipos de papel. Aqui eu trago exemplo do tissue, né, o papel higiênico, que a gente tem as marcas Mimo, Max Baby, a marca Max Peer, e assim, algumas informações que eu acho que a gente gosta de comentar. Aproximadamente 80% dos medicamentos que estão disponíveis nas gôndolas das farmácias brasileiras são revestidos com papel, embalagem com papel da Suzano. Isso coloca o nosso setor dentro do que a gente vem chamando nessa crise de essencialidade, né? Acho que vocês devem ter escutado muito isso, esse termo, essa palavra. São aqueles setores que não podem parar. Por quê? Porque a gente está entregando produtos de higiene e produtos de saúde, embalagens de alimento, embalagens de remédio. São extremamente também no Brasil, dos quais 1,3 milhões são florestas plantadas de eucalipto e 900 mil hectares de florestas nativas destinadas à conservação. E tão importante quanto o número que eu trago aqui para vocês é a distribuição por bioma. Nós estamos presentes em biomas extremamente importantes no Brasil. Amazônico, Mata Atlântica, Cerrado, uma partezinha na Caatinga. Então, são biomas extremamente importantes, onde a gente tem uma série de projetos que eu divido aqui em 4 grandes frentes. O primeiro frente, biodiversidade, gestão de recursos hídricos, a gente monitora mais de 7 bacias, microbacias. Nós temos 69 áreas de alto valor de conservação e a gente tem um programa super robusto de restauração ambiental, em mais de 35 mil hectares em processo de restauração ambiental. Talvez seja um dos maiores programas de restauração ambiental do Brasil. Junto, quando a gente fala das questões ambientais, que são atributos que nos colocam numa posição diferenciada, porque eu vou conversar com vocês um pouco para frente, de como é que a gente sai dessa crise, eu quero destacar um ponto aqui que é super relevante também. Olha só esse dado aqui, pessoal. Que esse sequestro, essa captura de carbono representa o mesmo de toda a emissão gerada por veículos leves e motocicletas do estado de São Paulo. É um volume impressionante. E mais do que falar de crédito de carbono, de mercado de carbono, eu acho que tem alguns atributos ambientais aqui, quando a gente pensa nessa retomada mais verde da economia,
que é um claim que está surgindo, principalmente de alguns países europeus, alguns CEOs europeus de empresas europeias têm se posicionado nesse sentido. Eu acho que a gente tem atributos no nosso setor florestal diferenciados para nós contribuirmos capitalizando e capitaneando essa retomada. Além de todas essas questões ambientais que são extremamente relevantes, nós temos uma série de projetos sociais de desenvolvimento de território, principalmente onde nós temos presença. Então, temos aqui, eu trouxe 5 frentes aqui para vocês, o Plano de Desenvolvimento Territorial, onde nós temos aproximadamente 4.000 famílias trabalhando conosco em geração de renda, valor compartilhado com a agricultura. Nós temos parcerias com comunidades tradicionais, projeto Colmeias, que é um projeto de produção de mel nas nossas áreas de florestas plantadas e nativas, em parceria com comunidades. O extrativismo sustentável, aqui é uma foto de produção de coco babaçu no Maranhão, e o programa de fomento, que é um programa que nós temos mais de 1.500 produtores em 82 mil hectares de plantio. O que é mais importante nesse número, dessa figura aqui, pessoal, é dizer que para cada real investido, a gente gera 7 na comunidade. Então, são projetos que a gente ensina a pescar, a gente não dá o peixe, a gente ensina a pescar, isso se transforma em geração de renda na cadeia. E tudo isso, né, como é que a gente opera hoje, né? Como é que é o nosso manejo florestal? A gente tem um programa bastante avançado, que eu começo aqui no melhoramento genético. A Suzano tem hoje mais de 23 mil clones, materiais genéticos, em teste ou em operação, diversas fases do processo de melhoramento genético. Isso traz para a gente resiliência nas nossas florestas e muita especificidades na hora de alocar cada material genético, considerando qualidade de solo, região climática, pragas, resistência a pragas e assim por diante. Nós temos também um controle robusto, controle biológico de pragas, então a gente faz tanto a soltura, a criação quanto a soltura de inimigos naturais para algumas pragas aqui no Brasil. O nosso programa de manejo, ele visa a redução do consumo de água, a gente planta em ano agrícola, principalmente no Maranhão, então no período de seca nós não plantamos para não demandar consumo de água para irrigação em excesso. Plantios em mosaico, corredor ecológico, eu acho que esses termos vocês estão bastante mais acostumados aí a ouvir, cultivo mínimo também. E fecho aqui esse ciclo dizendo que uma das nossas pegadas importantes é a redução de raio médio. O que é isso? É trazer as florestas mais para próximo das nossas fábricas. Então, isso faz com que a gente reduza custo, logicamente, de transporte, mas reduza também a emissão de CO2. Então, tudo isso vem através de arrendamentos de florestas mais próximas, de terras mais próximas, e também com projetos bastante estruturados, como nós temos uma operação de cabotagem de madeira. Então, para quem não conhece, cabotagem é transporte marítimo, vindo do Espírito Santo, da Bahia para o Espírito Santo, pela costa brasileira. Nós temos uma operação ferroviária de madeira vindo de Minas para o Espírito Santo também, e uma operação robusta de hexatrem. Então, são caminhões com 6 composições que rodam em áreas, a gente chama de fora de estrada, né, áreas que não são públicas, onde nós podemos rodar com esses caminhões maiores, que não tem risco de trânsito, de acidente, assim por diante. Isso traz uma redução de CO2 bastante expressiva. Então, tudo isso, eu contei um pouco para chegar aqui, pessoal. Além de produção, celulose, atender mercado, a gente se coloca num grande desafio ao ter anunciado agora, em janeiro, as nossas metas de sustentabilidade super ambiciosas para 2030. A gente quer ser ainda mais climate positive, quer tirar 40 milhões de toneladas de carbono do mercado, a gente quer substituir plástico e derivados do petróleo, 10 milhões de toneladas, e a gente quer mitigar o problema de distribuição de renda no Brasil, tirando mais de 200 mil pessoas da zona, que estão abaixo da zona de pobreza, nas áreas do nosso entorno. Esse aqui é um compromisso de toda a companhia para que a gente consiga avançar nas questões de sustentabilidade e, de fato, liderar esse movimento dentro do setor. Então, gastei um pouquinho mais do que 5 minutos.
e a gente entra agora no nosso tema aqui. Como eu comentei no início, a gente vai falar um pouquinho sobre desafios e oportunidades nesse mundo pós-Covid. Eu queria contextualizar para vocês o que estava acontecendo no mundo antes dessa crise nos pegar de surpresa, né? E depois eu vou falar um pouquinho dela e termino falando de oportunidades. A gente tinha 6 grandes frentes de tendências, né? Uma aceleração tecnológica, uma mudança demográfica na população, um claim de sustentabilidade cada vez mais forte, mudança no poder, no eixo de poder, aceleração da globalização e uma mudança da cultura e da força de trabalho. Eu vou destacar 3 aqui que são os mais importantes. Em tecnologia, casa inteligente, indústria 4.0, na qual a gente, aqui a Suzano, está trabalhando forte nisso, veículos autônomos, impressoras 3D, em sustentabilidade, uma segunda onda de reciclagem, repensar o processo de reciclagem, gestão de lixo, mudanças climáticas, uma dieta mais baseada em planta e um conceito que vem ganhando cada vez mais espaço da economia circular. Na questão de eixo de poder, o que a gente vê no mundo, né, pessoal? A gente vê no mundo a Índia se colocando como segunda maior economia em 2050, 2/3 da classe média em 2030 estará na Ásia, os países emergentes se sobressaindo dos países mais industrializados, a China saindo de seguidora para ponta de lança e desenvolvedora de tecnologia e inovação, e o Brasil como 5ª maior economia em 2050. Isso era o que estava acontecendo. E, por fim, uma mudança na força de trabalho, que a gente vê bastante acelerada agora, né? Espaços de coworking, trabalho remoto, uma pegada melhor de propósito, as pessoas que estão vindo para o mercado de trabalho querem encontrar um desafio que esteja alinhada com o propósito dela, com o bem-estar, né? O que a gente fala de work-life balance, uma questão de individualismo também, né? As pessoas mais individualistas, a parte tech, e um trabalho, uma frente muito forte de inclusão e diversidade, na qual, inclusive, a Suzano tem um programa Plural, que é um programa espetacular, que trabalha em várias frentes para aumentar a diversidade e inclusão na companhia. Então, tudo isso vinha acontecendo, e o que aconteceu com essa crise é que algumas dessas frentes aceleraram. Trabalho, o coworking, por exemplo, a questão da China, mudança do eixo de poder, vocês vão ver que essas coisas se aceleraram durante essa pandemia e tendem a acelerar ainda mais no pós-pandemia. Quando a gente olha para a Covid, pessoal, Covid-19, algumas pessoas, algumas empresas, alguns estudiosos estão chamando a Covid de Black Swan, o cisne negro. Por que é cisne negro? Porque é difícil de prever, estamos sempre vulneráveis a ele é exponencial, são acontecimentos super raros, tem um profundo impacto em diversas searas, social, ambiental, de saúde, pode ser positivo ou negativo, e são muito difíceis de serem solucionados. Então, esse é um conceito que nós entendemos e estamos seguindo, que de fato o Covid-19 é um Black Swan. Então é o cisne negro, é aquele evento inesperado. Até 1900 todos acreditavam que cisnes eram brancos, até aparecer um cisne negro e mudar totalmente, pegar todos de surpresa aqui. Vários papers publicados mundo afora, caracterizando essa crise de fato como um cisne negro. Para que serve isso? Isso serve para nós nos prepararmos melhor para a próxima e sabermos como enfrentar melhor essa crise agora. E por que essa crise é diferente das outras, pessoal? Porque ela é uma causa externa à economia. Então, é uma crise de saúde que se desdobra numa crise econômica, que potencialmente vai se desdobrar numa crise social. Ela tem efeito global, ela não discrimina com base em geográfica, então ela pegou o mundo inteiro, e nós estamos na era das mídias sociais. Na era onde as informações, elas andam muito mais rápidas, são compartilhadas com muito mais rápido, para o bem e para o mal, quando a gente fala de fake news.
Só que, quando a gente olha para o nosso setor florestal, né, os desafios são diferentes. Alguns setores sentiram e sentirão muito mais essa crise do que outros. Aqueles setores que estão mais expostos, né, ao investimento, um setor onde as pessoas estão com o medo de fazer aporte financeiro numa reforma de casa, numa compra de casa, itens, né, de madeireiros que são utilizados em construção civil, e outros itens, mercado siderúrgico, mercado automobilístico e assim por diante, vocês perceberam um impacto grande. A gente traz aqui um gráfico falando de alguns produtos do setor florestal e vejam que essa curva aqui, essa curva é a base zero nossa, assim, onde a gente teve esse outbreak da crise. De lá para trás, né, as coisas vinham caminhando praticamente dentro de uma normalidade. A hora que acontece a crise, aqui base 100, esses mercados trazem uma redução importante, mas rapidamente alguns deles se recuperam e se recuperam muito rápido. Como exemplo, eu trago aqui o mercado de tissue, né, que é aquele mercado de papéis de higiene. Vocês devem ter visto em diversos fóruns, aí, diversas mídias, o que a gente chama de panic buying, né, pessoas comprando 10 vezes mais do que compram normalmente de papel higiênico, com aquele sentimento de que eu preciso comprar porque senão vai faltar na prateleira do mercado e eu não posso ficar sem. Então, se estocaram de papel higiênico em casa, esse movimento começa a passar, a gente já começa a ver que esse panic buying está sumindo, mas, de fato, essa crise, ela traz questões de maior preocupação com saúde e com higiene, que trazem uma demanda maior e estrutural de papéis tissue, por exemplo, que é o que eu estou trazendo como exemplo aqui. A celulose aqui, pulp também, o mercado de celulose uma recuperação. O mercado de embalagens, a gente vê uma redução importante nesse mercado, né, com a crise, principalmente com o fechamento das empresas, né, mas a gente começa a ver uma recuperação em função do maior demanda de e-commerce, né, então as pessoas precisam receber as coisas em casa, elas vêm embaladas, comida vindo embaladas e assim por diante. Talvez ela não seja suficiente, essa demanda de consumo em casa não seja suficiente para o que nós tínhamos de demanda antes da crise, pelos setores, pelas indústrias, mas ela está ajudando aqui a recuperar. E o papel gráfico é um papel muito utilizado em propaganda, por exemplo, revistas, que em função esse receio do contato, né, a gente está olhando contact-free economy, né, que as pessoas querem ter cada vez menos contato com as coisas, revista é um item que acaba se afastando um pouco dos itens prioritários que as pessoas estão comprando, e a mesma coisa propaganda. Então, eu trouxe isso para mostrar para vocês que esse setor ele vai responder de forma diferente à economia. Os segmentos do nosso setor florestal devem responder de uma forma diferente. Alguns vão sofrer mais, outros sofrerão menos. O que é comum para todo mundo, pessoal? O que é comum é a incerteza de futuro. Então, embora nós estejamos num cenário melhor, pegar o exemplo de celulose e papel, principalmente para quem exporta, né? A Suzano exporta mais de 60% e 60% convertido em tissue no mercado mundial. Esse volume, a gente não tem uma clareza do futuro, né? Acho que todas essas indústrias, todos estamos com essas incertezas e tentando entender o que está por vir. Isso tudo que eu contei para vocês traz novos desafios, né, impostos pelo mercado. E aqui eu coloco em 4 grandes frentes. Uma primeira frente política e regulatória, tá? Então acho que é importante colocar isso aqui para vocês. Aumento do protecionismo, a gente tem visto os países avançando essa barreira do protecionismo. Recuo desse processo de globalização, a gente vê uma vontade de ter essa globalização, de reforçar as organizações mundiais, como a própria OMS, mas, ao mesmo tempo, cada país elevando as suas barreiras e mais preocupados em cuidar da sua população e da sua economia. Uma mudança importante no eixo de poder, né, então, do Ocidente para o Oriente, estão falando praticamente, principalmente de China aqui,
corte nas taxas de juros no mundo inteiro. Na economia e mercado, queda de consumo, a gente já falou um pouco disso, do PIB global, desaceleração do crescimento, uma desvalorização do nosso real. Então, para quem exporta, isso é muito bom, né? Para quem exporta, a desvalorização do real é bom, mas para quem importa, é um efeito contrário, né? E a queda do preço de petróleo, que chegou a patamares muito baixos, que favorecem alguns mercados, mas de uma forma geral, ele não é um efeito positivo. E na linha de tecnologia, a gente tem visto um avanço dramático em digitalização, várias empresas buscando um desenvolvimento nessa frente, impulso à tecnologia de rede, né, de infraestrutura de rede, porque não adianta você falar em digitalização se você não tem estrutura, se você não tem conectividade. Então, 5G, inteligência artificial, RPA, que são os sistemas para substituir operações transacionais, né, que são manuais, para robotização disso. E, por fim, no aspecto social e de pessoas, a gente viu, logicamente, distanciamento social, trabalho remoto, o medo, né, e a perda do emprego, e um boom aí no e-commerce e no e-learning. Tudo isso, pessoal, quando a gente olha um pouco para frente, né, e o que a gente começa a perceber no mundo, é um claim, é um pedido por um reset desse modelo de capitalismo atual. Então, a gente tem diversos papers sobre isso, tem muita gente que estuda o tema, logicamente, e vem trazendo essa questão de que o capitalismo atual ele está fadado ao fracasso e a gente precisa repensar esse modelo num modelo mais inclusivo, num modelo mais equilibrado de distribuição de renda e pensando numa economia circular. Além de tudo isso, uma pegada mais green, né? Entrando como é que a gente retoma essa economia de uma forma mais sustentável e não da forma que nós vínhamos fazendo. E eu acho que é aí que entra o setor florestal. Acho que o setor florestal tem oportunidades enormes para protagonizar essa transformação. E aí eu destaquei, pessoal, para vocês aqui, três grandes frentes que nós entendemos, nós entendemos aqui como Suzano, que são frentes bastante relevantes e que devem guiar, né, a nossa estratégia, o que a gente vai fazer e que provavelmente o setor estará olhando nessa retomada da economia, esse mundo pós-Covid. O primeiro é falando de bioeconomia, é um setor como protagonista disso, depois a gente vai falar um pouquinho sobre transformação digital, e por fim, eu fecho aqui falando da visão integrada de supply chain, cadeia de suprimentos. Em bioeconomia, nós temos uma estratégia na Suzano de trabalhar com desenvolver bioprodutos. E essa bioestratégia, ela liga duas palavras que se transformam numa terceira: inovação e sustentabilidade. A junção dessas duas palavras se transforma em inovabilidade. Ou seja, aplicar inovação com sustentabilidade para que a gente consiga desenvolver novos produtos que são extremamente demandados e serão demandados pela sociedade. Então, é repensar a forma da sociedade consumir. Trago 5 frentes aqui, que são as frentes que a Suzano vem trabalhando, como um exemplo. Então, a gente tem aqui a primeira frente de biocompostos, aplicação para diversas indústrias, e trago aqui, por exemplo, biocompostos. A partir desses biocompostos e derivados da árvore, é possível substituir 50% do polietileno e polipropileno usado em vários produtos do nosso dia a dia. Então, é de fato a gente desenvolver produtos para deslocar o plástico e tomar esse mercado do plástico com um produto bio, um produto sustentável, um produto biodegradável, um produto reciclável. A segunda frente de bioóleo, a gente tem a possibilidade de desenvolver bioóleo para óleo de aquecimento, para biopetróleo. A terceira frente de celulose solúvel, eu vou falar um pouquinho dela aqui, que é um mercado super interessante, de açúcares derivados também,
com foco principal na indústria têxtil, então fazer roupa a partir da celulose. A celulose nanocristalina, então com aplicação óleo, gás, adesivo, tintas, e aqui tem um mercado enorme. E a celulose microfibrilada, que é usada em papel e celulose, tintas, cosméticos e têxteis. Então, vejam, quando a gente fala em setor florestal, a gente sempre fala assim, pô, painéis, madeira serrada, celulose, é papel. Vejam a quantidade de oportunidades que esse setor tem para desenvolver e extrair mais desses ativos que nós temos de florestas plantadas, extrair mais das nossas árvores de forma sustentável. Vou trazer esse exemplo aqui, pessoal. Olha só, a gente tem, pegar aqui 127 países, 87 milhões de toneladas de embalagem plástica, 500 bilhões de sacolas plásticas por ano. Isso é a geração com plástico de single use. O que é o plástico de single use? É aquele plástico que você utiliza uma vez e joga fora. Então, um copo descartável, talheres descartáveis, que aqui no Brasil a gente não tem tanto costume de utilizar, mas quando você vai para países como Estados Unidos, por exemplo, qualquer restaurante serve descartáveis e assim por diante. A gente tem vários exemplos desses, né? Embalagens de alimentos também. 380 bilhões de copos plásticos por ano. Se a gente se desafiar a reduzir 20% disso, transformar isso em papel, isso significa uma nova fábrica de celulose. Uma nova fábrica de celulose é necessária para a gente conseguir substituir 20%. Não é difícil de colocar essa oferta no mercado. A gente tem, logicamente, grandes desafios de desenvolvimento de produto, de encontrar barreiras, que a gente chama de barreiras, que são aquilo que, por exemplo, num copo de papel, você usa uma barreira para o líquido não atravessar, né, o papel líquido, principalmente líquido quente. Até então vinha se trabalhando com um filme de plástico, né, e a gente está desenvolvendo aqui soluções, também uma biosolução para essa barreira. Trago aqui dois exemplos, né, o Blue Cup e o Blue Cup Bio, são papéis que a Suzano já produz para substituir copo plástico. E aqui o Loop, que é papel para canudo. Canudo também é um ponto super importante de impacto, principalmente nos oceanos. Vocês devem acompanhar isso e conhecer. Falando um pouquinho do mercado têxtil, que é outra grande oportunidade que a gente tem, esse aqui eu trago o crescimento, né, um crescimento relevante desse mercado. Olha o crescimento desse mercado têxtil, 12, 18 e o que está sendo projetado para 23. Mas ele é um crescimento, basicamente, as fibras de algodão se mantêm, né, basicamente em cima de sintéticos. Madeira, um leve crescimento aqui, proporcionalmente de 5 para 9, mas quando a gente compara 9 com 119, é um percentual baixo. Aqui a gente tem uma grande oportunidade de substituir sintéticos, fibras sintéticas, trazendo fibras produzidas a partir da celulose. Então, de fato, é nós transformarmos fóssil para fibra. De 8 a 10% das emissões de gás de efeito estufa estão nesse setor. Esse é um setor que ele emite muito gás de efeito estufa, ele tem um consumo de água absurdo para a produção de têxteis, tanto na produção quanto na tintura e assim por diante, e 500 bilhões por ano em valor perdido devido a essa subutilização de roupas e falta de reciclagem. As roupas, né, sintéticas não são recicláveis. Trago isso aqui para mostrar para vocês e abrir um pouco a nossa cabeça que nós temos vários outros segmentos, pessoal, para explorar melhor, diversos outros segmentos. Este é um dos potenciais segmentos que o setor florestal pode abarcar mais investimento em pesquisa, inovação, desenvolvimento e tomar vantagem em função dos nossos atributos super positivos. Isso está super conectado com a estratégia, né, com a bioestratégia aqui da Suzano, e é onde nós estamos mirando para o nosso futuro. Trago agora aqui
uma segunda frente, que também é bastante relevante, que nós temos visto, né? Eu contei um pouco para vocês o que estava acontecendo no mundo pré-Covid, e é algo que a gente já enxerga uma aceleração e uma demanda muito grande nesse processo de transformação digital. Esse novo modelo de agronegócio, né, o que é basicamente isso? É a gente permitir que a tecnologia ela traga novas ofertas e serviços que agreguem valor para o nosso negócio. De fato, tecnologia não vem no campo para substituir aquilo que é tradicional, mas ela vem para combinar com aquilo que é tradicional e trazer questões super importantes na busca de reduções de custo, de produtividade e assim por diante. A gente traz 8 frentes aqui de um trabalho da Price, então, realidade aumentada, uso de drones em diversas etapas da agricultura e do setor florestal, realidade virtual, impressoras 3D, o uso de impressoras 3D, principalmente em regiões remotas, para confecção de peças. Isso faz com que você trabalhe com estoques reduzidos, que você não demande de um supply chain tão distante, possa desenvolver, produzir suas próprias peças com redução de estoque. Inteligência, internet das coisas, robótica, blockchain para trazer mais segurança nas transações. A gente já começa a ver alguns movimentos de blockchain em transações comerciais, principalmente no mercado agrícola. Inteligência artificial, que é uma frente super importante de data analytics, que nós entendemos que tem muito valor para o setor florestal. Aqui eu trago um esquema para mostrar para vocês o que eu estou falando. Assim, não é, de fato, não é substituir. São as 8 grandes tendências em transformação digital que a gente vê no agronegócio, né? E quando eu falo agro, pessoal, algumas pessoas ainda têm aqui, né? Pô, mas agro não é florestal. É sim, o setor florestal está dentro do agronegócio. Então, muitas das práticas de desenvolvimento, de mecanização, que nós temos hoje na florestal, principalmente em silvicultura, vem do desenvolvimento do agronegócio. Nós fazemos as nossas adaptações e muito dessa pegada de digital está vindo também do agronegócio, e agora essas empresas florestais começam também a protagonizar e desenvolver as suas próprias soluções nessas 8 frentes que eu trouxe aqui para vocês. Quando a gente fala de digital, algumas pessoas se assustam, assim, pô, mas digital vai mudar tudo. Não, o digital não substitui o tradicional. A gente não deixa de ter o supervisor no campo, a gente não deixa de ter o técnico no campo, cuidando de toda essa etapa que eu trago aqui embaixo, desde o planejamento até o preparo do solo, passando por todas as etapas até o processo de venda da madeira ou de qualquer outro produto. Ele vem para agregar para esse técnico, para esse supervisor, para esse gerente, ferramentas de analytics para tomada de decisão. Então, ele sabe, a partir daí, qual é o melhor momento de plantar, pensando em aplicação seletiva de herbicidas, por exemplo, onde você utiliza leitores, seja sensores, seja leitor óptico, seja machine learning, para fazer a leitura dessa cultura e os aspersores emitirem somente onde a gente tem as ervas daninhas. Isso faz com que reduzindo aí o consumo de químicos no campo. Toda a parte de fertilização e de silvicultura de precisão. Então, tem uma série de ferramentas que vêm para o nosso negócio para trazer mais assertividade, para agregar valor, para aumentar a produtividade, tudo nessa linha da silvicultura de precisão. Agora, para isso, é preciso ter cobertura, né? É preciso ter sinal, e esse é um dos grandes desafios do Brasil. Infelizmente, no interior, principalmente, nós ainda aí temos uma vasta região sem cobertura de sinal de celular, que muitas vezes essa infraestrutura é necessária para que a gente consiga avançar com essas ferramentas de analytics. Mas essa é uma mudança, essa é uma transformação que vem para ficar. A gente enxerga muito valor nela,
nós já temos uma série de exemplos dentro da Suzano, que nós temos aplicado inteligência artificial, machine learning, analytics para a gestão do nosso negócio. Acho que esse é um slide inspirador para quem está formando, porque eu acho que ele traz uma pegada diferente. Eu trouxe aqui para vocês para falar como é que a Suzano está estruturada. Então, vocês percebam que eu estou mesclando um pouco entre tendências mundiais, tendências do agronegócio, do setor florestal, e eu aterrizo essa discussão, por vezes, trazendo exemplos práticos do que nós já estamos fazendo, porque eu acho que é importante tangibilizar essa discussão aqui para vocês. Essa estrutura do Centro Digital da Suzano. Então, a gente tem ela se divide em 4 frentes. A gente tem um núcleo digital. Esse núcleo digital ele é responsável por todo o processo de governança do digital na Suzano. Como é que eu trabalho com o digital? Quais são as prioridades? Qual é o meu roadmap digital dentro da companhia? Como é que eu chego nas pontas, nas operações? Como é que eu formo os meus engenheiros? Como é que eu trago cientistas de dados? Como é que eu formo os meus gerentes num modelo agile de desenvolvimento? E assim por diante. Depois a gente tem também um processo de governança que está muito ligado a esse núcleo, parte eu já comentei um pouco aqui com vocês, que ele garante todo esse rito que é importante nesses processos de transformação para que não seja um projeto e sim uma jornada, né? É uma jornada que vem para ficar e eu costumo dizer, pessoal, que transformação digital, muito mais do que mudança de tecnologia, é uma mudança de mindset, é uma mudança de forma de pensar. Se nós não embarcarmos os líderes nessa iniciativa, dificilmente é um processo que ganha tração dentro das empresas. Então é preciso ter patrocínio da liderança para que essa transformação aconteça, porque demanda investimento, demanda tempo, dá trabalho pra caramba, mas é muito prazeroso participar dessa jornada que está construindo esse futuro. Depois a gente tem uma frente de Open Innovation, que é, de fato, nós trabalharmos com bancos de startups, então trazer empresas que estão, independente do estágio de desenvolvimento dessa empresa, se aproximar delas, porque tem algumas coisas que nós não iremos desenvolver dentro de casa e a gente pode lançar mão num trabalho de parceria. A Caroline comentou um pouco com vocês, há cerca de um ano atrás, né, eu fui fazer o meu MBA no MIT, em Cambridge, nos Estados Unidos, Massachusetts, e Cambridge é um dos grandes núcleos de inovação e uma plataforma enorme de inovação, de desenvolvimento e de tecnologia. E é impressionante a quantidade de empresa e de gente super capacitada que está nesse mercado para trazer soluções para problemas super complexos que nós temos. Então, é um negócio super inspirador e acho que é uma oportunidade de trabalho enorme também para nós, engenheiros e engenheiros florestais. Então, uma forma da gente se conectar com esse ecossistema. E, por fim, um processo de change management, que eu comentei um pouco com vocês, que é muito nessa linha de executar essas capacitações em digital, as pessoas saberem o que é inteligência artificial, o que é deep learning, o que é machine learning, o que é um modelo agile de gestão de projetos, e assim por diante. E aqui é como é que a gente opera nesse negócio. Aquilo, pessoal, deixa eu ocultar aqui, aquilo que tem baixa complexidade técnica, baixa relevância estratégica, a gente compra, a gente não gasta tempo desenvolvendo. Aquilo que é médio, né, nos dois sentidos, a gente alavanca fornecedor com suporte metodológico, a gente apoia em metodologia. E aquilo que é extremamente estratégico e tem uma complexidade maior, nós desenvolvemos internamente, utilizando o suporte desse núcleo digital que eu comentei com vocês. E nós temos alguns exemplos de projetos que a gente já desenvolveu dentro da empresa, da Suzano. Aqui é o iGroot, eu vou trazer esse exemplo aqui no próximo slide para vocês. Temos um outro exemplo de alocação clonal. Nós praticamente estamos digitalizando todo o nosso ambiente, todas as variáveis que interferem no desempenho de um material genético.
relacionados a solo, relacionados a clima, relacionados a praga, produtividade, qualidade da madeira, e com base nessa digitalização e esses mais de 23 mil materiais genéticos, a gente consegue fazer uma alocação clonal muito mais assertiva com o uso de analytics para garantir resiliência na floresta, produtividade e qualidade da madeira. O iGroot, eu acho que é super legal trazer, porque ele é um projeto novo, ele foi feito ano passado, ele tem por objetivo levar o planejamento ao próximo nível, então a gente sai de um modelo de otimização em silo, então cada área otimizava o seu processo, colheita, logística, silvicultura, cada etapa do negócio buscava a sua otimização, que nem sempre era a otimização do todo. A partir do momento que a gente começa a integrar esses processos, a gente busca otimização integrada. Isso traz um valor enorme para a companhia. E esse projeto é super legal porque ele foi feito dentro de casa, foi feito em parceria com a BCG, é uma empresa referência também em desenvolvimento de transformação digital, e a gente desenvolveu capacidades agora internas para dar próximos passos nessa linha. A gente sai de granularidade de fazenda para olhar granularidade de talhão. A gente tinha muito baixa velocidade de resposta quando a gente precisava movimentar, fazer uma mudança de planejamento, de abastecimento. Hoje a gente consegue fazer isso em minutos e nós temos uma quantidade enorme de restrições. Só para vocês terem uma ideia, quando eu rodo aqui com o meu time de planejamento, o abastecimento das 3 unidades que eu respondo, são mais de 90 mil variáveis de restrição para a gente considerar. Imaginem que nós fazíamos isso em Excel e passamos a desenvolver, uma vez desenvolvido esse software, nós passamos a introduzir todas essas 90 mil variáveis para dentro do nosso modelo. Então, é um processo super complexo. Por outro lado, eu digo para vocês que nós gastamos 4 meses para desenvolver esse sistema, que hoje foi escalado e está presente em todas as nossas operações da Suzano. Então, esse é um modelo agile, esse é um modelo de transformação digital. Softwares que antes você gastava 2 anos para desenvolver e chegava ao final e não era bem aquilo que você estava contratando, hoje você vai desenvolve para uma determinada região, deu certo, faz as melhorias, escala nessa pegada de sprints. Entrega um primeiro sprint, passa para desenvolver mais, entrega um segundo sprint para o cliente e assim vai em melhorias sucessivas. E por fim, eu fecho aqui a nossa apresentação falando de uma visão integrada de supply chain, que é uma outra tendência super importante que está vindo com a crise. Tudo aquilo que eu falei para vocês, pessoal, de um maior protecionismo entre os países, né? Maior protecionismo entre os países, risco de disrupção no supply chain, problemas logísticos, fechamento de barreiras de estradas, países fechando fronteiras, isso faz a gente repensar o nosso processo de supply chain. E aqui eu trago um exemplo do que eu estou falando aqui. A gente precisa desenvolver um modelo de supply chain numa visão end-to-end, ou seja, de ponta a ponta, do fornecedor do meu fornecedor até o meu cliente final. Como é que eu consigo mapear, digitalizar tudo isso e fazer uma boa gestão do meu processo, entendendo onde é que estão as fragilidades, em quais processos eu preciso criar redundância para que a gente traga segurança para o abastecimento das plantas, por exemplo, ou dos nossos clientes. Então, isso vem muito numa linha de, nesses exemplos, uma vez mapeado o supply, você pode buscar desenvolver fornecedores locais. Não significa dizer que as empresas deixarão de ser dependentes, talvez, de grandes fornecedores no mundo inteiro, principalmente de China, de tecnologia em alguns países europeus, mas a gente começa a trabalhar com redundância, a gente começa a desenvolver fornecedores locais, desenvolver essas competências para nós termos, de fato, um plano B. Isso traz um desenvolvimento econômico também super importante para a região.
Sistemas mais produtivos, supply chain mais resiliente, é o que a gente acabou de falar. Resiliência, para mim, em supply chain é palavra de ordem, é palavra da vez. Uso de Data Analytics para mapear toda essa rede logística, né? Como é que eu consigo mapear toda a minha rede, ter isso mapeado, identificar onde é que são os possíveis pontos de problema, uma ponte, uma barreira, qualquer coisa que possa acontecer e que possa comprometer o abastecimento da minha fábrica, eu já traço rotas alternativas, mudo a minha distribuição de estoque de madeira em campo e assim por diante. E, por fim, uma frente de parceria com instituições e outras indústrias no desenvolvimento de fornecedores locais. De fato, esses fornecedores prestam serviço e podem prestar para várias outras empresas na região. Então, por que fazer esse trabalho sozinho? Vamos trabalhar em rede, vamos trabalhar em parceria. Esse mapa, ele mostra uma das nossas operações em Três Marias, Minas Gerais, uma operação de colheita, onde é uma operação que nós chamamos de fora base, está distante da nossa gestão, está distante dos outros núcleos que nós temos, dos nossos outros módulos, e a gente precisa fazer o que ali? Ao invés de ficar dependendo de fornecedores que estão mais próximos das nossas fábricas, nós estamos trabalhando para desenvolver fornecedores em toda a região que ela atua, no raio aqui de mais de 130 quilômetros. Então, a depender de onde esse módulo estará operando, e a cada semana ele está num município diferente, como é que eu consigo construir um sistema de supply, onde eu tenho lá todo um serviço de peça, de manutenção mecânica, distribuído e gerando renda na região? Então, esse é um mindset super importante, é uma mudança de cultura, é uma mudança de forma de operar. Ela não substitui o que nós já fazemos, mas ela vem a complementar. Eu tenho certeza que várias outras empresas, de vários outros segmentos, também estão seguindo nesse caminho de nós trabalharmos para reduzir o risco de disrupção da nossa cadeia de suprimento, desde o fornecedor do meu fornecedor, desde o cara que entrega uma peça para mim de uma máquina de silvicultura, de um trator, até o meu cliente final. Então, com isso, eu fecho aqui com vocês, pessoal, falando o seguinte: a gente sai de um cenário mundial, falamos de tendências, né, de macro tendências, falei um pouquinho para vocês aqui do Black Swan, do que é essa crise do Covid, e abrir uma janela de grandes possibilidades que o setor florestal tem de protagonizar essa transformação, muito mais do que essa questão digital, muito mais do que essa questão de supply chain, que são iniciativas que estão, inclusive, muito mais avançadas em outros setores, mas principalmente nessa estratégia de bioeconomia, fornecendo bioprodutos recicláveis, sustentáveis, renováveis, para atender essa demanda da sociedade. Então, chamo todos vocês que estão aqui para dizer o seguinte: está na hora da gente ver a floresta além das árvores. Fecho aqui com vocês e deixo aberto para perguntas. Perfeito, Douglas. Está conseguindo me ouvir bem? Super bem. Que o meu computador ele demora para aparecer se já está liberado o microfone. Tá. Bom, perfeita a tua apresentação, incrível, assim, acho que foi bem clara. A gente abre agora para as perguntas, o pessoal já está deixando algumas ali. Antes de eu te passar as perguntas, só gostaria de avisar para o pessoal que o formulário de presença também já está disponível ali no nosso chat, então vocês podem preencher para a gente gerar o certificado de vocês, tá? E aí, então, vamos passando para as perguntas. Tem muitos... O pessoal está deixando ali, não sei se tu consegue acessar o chat daí, Douglas. Deixa... O pessoal está dando parabéns pela palestra, né? Uhum. E tem já uma pergunta da Marina. Primeiramente, ela está dando os parabéns pela apresentação. Ela está falando que realmente o mundo pós-Covid ele vai trazer muitas mudanças visando maior sustentabilidade. E isso será uma excelente oportunidade para a nossa área. E voltando um pouco para o tópico de bioestratégia da Suzano, ela sentiu falta da lignina, de falar sobre a lignina. Poderia nos dizer como está o andamento de obtenção da lignina Kraft
em pesquisa sobre a utilização dela? Legal, boa pergunta. Nós temos, de fato, essa frente da lignina aqui na empresa. Nós temos um projeto piloto, uma planta piloto, na verdade. Um grande desafio dela é do que a gente chama de go-to-market, né, de desenvolver mercado para esse produto. Mas, como qualquer outro processo de inovação, é um processo que ele vem por sprints, né? Tem uma série de etapas para serem superadas, mas sim, a lignina continua no nosso portfólio e continua sendo uma das nossas prioridades, tá? Como é algo que está mais, assim, até foi legal ter trazido, mas como ele já é uma informação talvez mais comum no mercado, eu acabei trazendo outros temas que a gente fala um pouco menos aqui para vocês. Mas obrigado pela pergunta. Incrível. Tem uma próxima pergunta do Breno, ele está dando bom dia, ele diz que ele é estudante da Engenharia Florestal na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e mesmo diante do cenário de pandemia que estamos passando, gostaria de saber se há alguma visão para a abertura de processo seletivo para estagiário na Suzano. Eu também gostaria de saber. Preferencialmente em Mucuri, na Bahia. E quais são os requisitos para um estagiário? Legal. Sim, tá? Esse é um programa que não para, o estágio é um programa que a gente não para. Inclusive, semana passada, para contar para vocês, na sexta-feira, minha sexta-feira à tarde toda, foi junto de toda a diretoria da empresa, diretores executivos e o CEO, participando de uma apresentação dos 8 estagiários que foram selecionados a apresentar para nós os melhores projetos do encerramento do ciclo. Então, assim, é um processo que a gente acompanha de perto, é um processo que a gente valoriza muito. O Walter, que é o nosso CEO, participou tempo integral, uma série de perguntas para os estagiários. Então, assim, essa oportunidade do estagiário ter uma exposição com a diretoria da companhia, com o presidente da companhia, eu acho que mostra um pouco o quão ávidos nós somos por buscar bons estagiários. Então, eu fiz estágio, fiz mais de um estágio na minha carreira, aproveitei muito os meus estágios. Eu diria que o que a gente quer são pessoas outstanding, assim, pessoas que vêm para contribuir e entregar mais do que a gente espera. Então, assim, é para nos surpreender, é para nos ajudar a pensar diferente e, principalmente, pessoal, para estar aberto a aprender, porque a gente tem uma bagagem que vem da universidade, mas a gente tem dentro da empresa pessoas extremamente experientes. Então, essa troca entre vocês abrirem o conhecimento de vocês para as pessoas que estão aqui e essas pessoas abrirem o conhecimento de vida, né, prática delas, isso tem muito valor. Por vezes a gente acaba tendo alguns exemplos assim, não estou tão aberto, eu vou no meu jeito, eu vou da minha forma, é isso que eu aprendi na universidade. Gente, não sigam esse caminho. Estejam abertos para aprender. E o que eu falo para o meu time aqui é que a gente nunca pode perder o espírito de estagiário. Eu espero nunca perder o meu espírito de estagiário e de trainee. Eu comecei minha carreira como trainee na Gerdau. Porque é esse espírito de provocação, de conhecer mais, de conhecer mais as coisas, de perguntar, de provocar, de querer fazer melhor. Então, venham com esse espírito, e quem tiver esse espírito, quem tiver uma boa formação, eu tenho certeza que tem espaço na Suzano. Perfeito. Mas depois eu posso passar para vocês. A gente tem uma plataforma onde nós divulgamos todas as nossas vagas e também do programa de estágio. Eu vou pedir para a Jaque passa aí para o Matheus ou para a Carolina e depois ela compartilha com quem tiver interesse, tá? É onde a gente reúne aí a divulgação de tudo. Perfeito. Em si, a gente se busca mesmo profissionais atualizados, né? A gente tem que estar sempre em busca da atualização. Dentro da formação, fora da formação, tem que estar sempre se atualizando, né? Pelo que a gente pode ver. E não só isso, assim, a gente tem buscado, pessoal, diversidade. Então, nós temos metas super ambiciosas, negros em posições de liderança, mulheres, mais mulheres no corpo de gestão, mais mulheres na nossa... Isso é meta, eu tenho como meta, todo o meu time tem como meta, PCDs,
LGBTI+. Então, como é que a gente cria um ambiente mais diverso, mais inclusivo? Eu faço parte a gente tem um programa que chama Gerações, que trata de todas essas frentes, como é que a gente cria um ambiente mais inclusivo e mais diverso para a empresa. Eu sou sponsor da frente Gerações, então é muito assim, como é que eu consigo administrar geração X, Y, Z dentro da organização e trazer o que tem de melhor dessa interação, com foco em inovação e tudo mais. Então, eu diria que isso é extremamente importante, a gente está super aberto a essa diversidade e queremos provocar isso. É muito mais do que abrir espaço, é a gente provocar essa transformação na sociedade. A gente entende que tem um papel relevante nisso e estamos imbuídos. E ainda em diversidade, eu também falo que é diversidade de formação. O meu time aqui não é só engenheiro florestal. Eu tenho biólogo, eu tenho engenheiro mecânico, eu tenho engenheiro civil, eu tenho engenheiro de processo, de produção, então, engenheiro químico. Então, assim, foi-se aquela ideia assim, pô, mas isso aqui é só para engenheiro florestal, isso aqui é só para biólogo. Eu sou o cara da engenharia do campo, da floresta, eu sou o cara de uma pegada mais green, de sustentabilidade. Percebam que eu sou um cara de operações, eu respondo por uma área de operações, mas o que eu mais falei aqui não foi de operações. Sim. Foi de sustentabilidade, foi de desenvolvimento econômico, foi de macroeconomia. Então, essa diversidade de conhecimento e de formação que a gente está buscando na Suzano. Ótimo. A próxima pergunta é JV Florestal. Ele pediu, Douglas, qual o papel da liderança no novo normal, nas empresas de base florestal no Brasil? Eu diria que é um papel de protagonizar. Eu acho que é um papel de construir um espaço nas empresas onde a gente consiga dar cada vez mais espaço para essas ideias de inovação, de transformação. Então, é muito mais do que dizer o que fazer. Então, se você contrata alguém inteligente para dizer o que tem que ser feito, você está errado. Eu contrato pessoas inteligentes para me dizer o que eu tenho que fazer. Então, acho que é muito mais nessa linha assim, da gente criar espaço para essas pessoas, criar espaço para essa transformação, estar super conectado com o que está acontecendo no mundo. Então, assim, não olhar só para o setor florestal, não olhar só para a sua indústria, para a sua empresa, mas a gente entende que tudo está interconectado, efeito que a gente vê no petróleo, se você não acompanhar petróleo, isso vai impactar a tua operação de alguma forma, e tem alguns aspectos que eu acho que se fortaleceram muito nesse período de crise. Primeiro, assim, o líder precisa ter uma comunicação muito clara, muito assertiva e muito fluida com as equipes. Na crise, isso fez para a gente total diferença. Quando a gente, por mais que você esteja remoto, a partir do momento que você se aproxima com conexão, de tomar um café virtual com o teu time, de fazer reuniões diárias para saber como é que está indo, como é que estão as coisas, como é que está a família, essa aproximação, isso fez muita diferença para a gente, levar o propósito da empresa, esse aspecto da essencialidade, levar isso para o campo, fazer as pessoas que estão lá plantando, colhendo, entender por que a gente continua operando na crise e quão importante é o trabalho delas, isso faz uma diferença enorme. Então, eu acho que é isso, é criar uma visão de futuro. Então, assim, não olha só para o presente, você precisa, como líder, criar essa visão de futuro, trazer essa resiliência para dentro do processo e você também ser um líder resiliente, entender que essa crise vai passar e a gente vai ter grandes oportunidades para explorar lá na frente. Então, acho que é muito mais num sentido assim, de criar essa visão para a equipe, mostrar que tem um futuro para a gente perseguir e inspirá-los para que isso aconteça, estando sempre conectado com o que está acontecendo no mundo. Perfeito. A Ana depois deu os parabéns e a próxima pergunta é do professor Ricardo, ele é professor aqui na Unipampa. Muito obrigada por nos prestigiar, professor. Vou ler a pergunta dele. Para conquistar o mercado de bioprodutos, qual a estratégia que a Suzano fará? Aí ele deu duas alternativas aí que ele está perguntando. Sensibilizar as indústrias para o uso da nova matéria-prima, do plástico, para biocompósito, e assim ofertar aos clientes uma estratégia, ou sensibilizar consumidores para que eles cobrem das empresas a mudança de matéria-prima,
ou seria uma estratégia mista? O professor Ricardo, ele trabalha com certificação florestal e com mercado verde também. Acho que vem Legal, muito legal. essa pergunta, né? Super legal a pergunta aí, Ricardo. Eu acho que você já deu a resposta. De fato, é uma estratégia mista, uma estratégia mista, de envolver os nossos clientes, de envolver empresas de bens de consumo, empresas importantes, empresas relevantes, que também estão nessa pegada de transformação, que querem transformar as suas embalagens, por exemplo, embalagens mais sustentáveis. Se você entrar em site de algumas empresas grandes, vocês vão ver que as metas deles estão ligadas a isso, sequestro de carbono, elas querem reduzir a emissão, querem reduzir a pegada de carbono, elas querem prover para a sociedade soluções melhores, e é aí que a gente entra. Então, muito nessa linha de influenciar, trabalhar em parceria com os nossos clientes, e com o consumidor final, e também nesse sentido da gente influenciar a sociedade a se conscientizar para isso, né? Acho que a gente precisa falar mais dessas questões. A gente precisa falar mais sobre reciclagem, a gente precisa falar mais sobre gestão de lixo, gestão de resíduos, a gente precisa falar mais do impacto, a gente precisa falar mais de mudança climática. Então, acho que tem um processo, sim, de conscientização, que é super relevante para a gente conseguir chegar lá. Agora, tão importante quanto tudo isso é nós sermos competitivos. Então, de nada adianta você ter uma solução que custa 10 vezes mais. Dificilmente as pessoas irão comprar. Então, o nosso grande desafio aqui também na operação é tornar a Suzano cada vez mais competitiva. Ela já é, em termos de custo, um dos melhores custo-caixa que nós temos de produção de celulose, por tudo isso que eu comentei por vocês, produtividade da floresta, domínio de manejo, qualidade das operações de silvicultura, colheita e transporte, mas a gente entende que ainda tem um caminho importante a seguir para tornar ela ainda mais competitiva. Quanto mais competitivo for o setor florestal, e a madeira tem um papel e um peso relevante no custo do produto, mais competitivo vai ser o nosso produto para deslocar esse mercado, né, do fóssil para a fibra. Perfeito. Seguindo ali, a gente tem várias parabenizações, né? O pessoal dando os parabéns pela palestra, que gostou muito, achando a palestra incrível. Alguém perguntou se vai ser disponibilizado depois. Pessoal, vai ser disponibilizado. A gente grava toda a palestra e depois disponibiliza no nosso canal no YouTube, tá? Então, tem vários parabéns ali. Não. Eu vou ler a próxima pergunta já. Não vou ler cada um deles. A próxima pergunta é da professora Bruna, nossa coordenadora aqui do curso de Engenharia Florestal da Unipampa. Ela disse: Douglas, conta um pouco da sua trajetória profissional e como você acha que a universidade pode colaborar ainda mais na formação dos futuros engenheiros florestais. Onde podemos criar um diferencial na formação desses alunos, desses próximos engenheiros? Legal, tá bom. Então, Bruna, eu formei em Santa Maria, né? Fiz mestrado lá. No final da minha formação, estava em dúvida ainda do que fazer, senti alguns gaps que eu queria cobrir ainda dentro da universidade, e aí engatei um processo de mestrado, concentrei as minhas disciplinas todas em um ano, porque eu sabia que eu não queria ser, meu objetivo pessoal não era continuar no meio acadêmico, mas eu queria me capacitar um pouco melhor. Acabei fazendo essa jornada. No final desse ano, eu apliquei para um processo de trainee, para alguns processos, passei na Gerdau, entrei na Gerdau com a responsabilidade de estruturar uma área de planejamento e planejamento estratégico. Era um momento que a Gerdau estava crescendo bastante na área florestal, então a gente liderou essa frente, começamos com planejamento, estratégia, um processo de M&A, de Mergers and Acquisitions, então um processo que a gente estava comprando muita floresta, muita terra, e depois de 5 anos nesse trabalho, eu fui para operação. Passei por Santa Catarina como gestor de operações, a Gerdau tinha um negócio em Santa Catarina para abastecer mais de 70 clientes no mercado, manejo de pinos em regime de desbaste. Trabalhei 1 ano e pouquinho lá, e recebi um convite para ir para Minas. Fui para Minas Gerais como gerente de operações em Três Marias. Metade da operação florestal da Gerdau estava naquela região.
e fiquei praticamente 2 anos e pouquinho nessa posição, responsável por todas as operações. E aí comecei a fazer um processo, meu antigo gerente executivo, a pessoa que respondia pela área florestal em Minas, estava num processo de phase-out, e eu assumi essa posição de gerência executiva, na época eu tinha 29 ou 30 anos, alguma coisa assim, mudei para Minas Gerais, para Belo Horizonte. E aí fiquei um tempo nessa posição, grandes desafios, não só de operações, mas aí eu assumi também toda a parte de segurança, de sustentabilidade, de desenvolvimento social, da parte de tecnologia florestal. E aí começou, depois de um tempo ali, um namoro com a Suzano. Eu tinha um desafio de carreira, eu queria fazer um movimento, conhecer uma cultura diferente de empresa, e também estar numa empresa ponta de lança em tecnologia, inovação e desenvolvimento. Via muita coisa acontecendo aqui dentro, mesmo de fora. Fiz esse processo, entrei, fui como gerente executivo de operações em São Paulo, era para ficar 1 ano lá, fiquei 6 meses, de lá fui para a Bahia, assumi a mesma posição num negócio maior, tinha um desafio enorme de operações por lá e de formar um programa de sucessão. Fiquei 2 anos e pouquinho ali, e aí começou um processo, né, como eu comentei logo no início, eu queria estudar fora, tinha um convite da empresa também, apliquei para algumas instituições, apliquei para o MIT, que é onde eu queria ir, passei e fui fazer o meu MBA no MIT, fiquei 1 ano lá, fui com família, na época eu tinha um filho de 3 anos, fui com minha esposa e filho, e voltei com um convite de assumir a diretoria de operações. Então hoje a gente tem aqui 3.000 colaboradores próprios aqui nessa estrutura e quase 9.000 colaboradores terceiros trabalhando comigo nessa regional. Então, acho que é um pouquinho disso. No início desse ano, eu recebi um convite para assumir uma posição no Conselho de Administração da Veracel, um desafio completamente diferente do que eu tinha em operações, então, como conselheiro. Está sendo um trabalho super legal, em parceria com um pessoal super competente da Veracel e também da Stora Enso, que é quem detém os outros 50% dessa joint venture. Então, assim, antes de fazer esse MBA no MIT, eu já tinha feito um aqui no Brasil, e algumas outras especializações. A segunda parte da pergunta da Bruna, eu acho que, assim, tem um desafio muito grande no Brasil, pessoal, de aproximação das instituições de ensino e de pesquisa com o setor produtivo, muito grande. A gente percebe que as coisas vêm, né, a gente vem aproximando, mas ainda tem um desafio enorme. Eu acho que a gente ainda está muito distante, muito distante. Se o que eu contei aqui para vocês, boa parte é novidade, é porque a gente está distante mesmo. Então, eu acho que é uma aproximação, de estar mais presente, de desburocratizar relações de parceria com empresa. É muito burocrático trabalhar com algumas instituições. Então, a gente precisa, essa mesma desburocratização que eu estou fazendo aqui na empresa, que nós estamos fazendo para trabalhar com startups, eu não posso fazer um contrato com uma startup que tem 3, 4 pessoas no mesmo modelo de contrato que eu tenho com uma grande empresa de consultoria. Tem que ser mais flexível, tem que ser mais ágil, mais rápido. Então, acho que é muito nessa linha de aproximar, de entender o que está acontecendo no setor, entender que tipo de profissional nós estamos precisando. Então, vejam que eu falei muito de inteligência artificial, eu falei muito de digital, eu falei muito de analytics. Essas são ferramentas super importantes para quem está entrando no mercado de trabalho. Não significa dizer que você vai vir pronto, mas, assim, vai sair na frente aquelas pessoas que buscarem isso, que se diferenciarem nessas ferramentas. E várias outras que eu poderia comentar. Mas eu acho que, assim, é enxergar de fato esse contexto, enxergar o que o mundo está precisando, o que o setor está precisando, essa visão mais integrada, sair só da visão florestal, falar de logística, falar de gestão de recursos humanos, falar de ter uma boa visão financeira, que acaba sendo um gap para o engenheiro, principalmente o engenheiro florestal. A gente tem economia florestal, tem algumas cadeiras, algumas disciplinas,
mas eu não considero que a gente saia, de fato, com uma boa formação financeira. Eu tive uma boa formação financeira, comecei na Gerdau, vim para a Suzano, depois nos meus MBAs, consegui ter uma boa formação hoje nessa área. Mas entendo que tudo aquilo que transcende o negócio florestal, aquilo que é florestal mesmo, acho que precisa ser repensado nos nossos currículos dentro das instituições, principalmente na área florestal. Então, além de tudo isso, além da gente aprender o que é o hard da florestal, a gente trazer noções de administração de empresa, de recursos humanos, gestão de gente, financeiro, mercado, supply chain, suprimentos, e agora esse capítulo de digital, de transformação digital, de tecnologia, de inovação. A gente tem um desafio, assim, quando a gente olha para algumas instituições, né, a gente olha muito na linha de pesquisa. A pesquisa é extremamente importante, extremamente importante. Agora, como é que eu transformo pesquisa também em dinheiro, que é inovação? A inovação é isso. A inovação é a gente transformar o conhecimento ali desenvolvido em negócio, em business. E a gente tem uma percepção em alguns locais, e aqui eu não estou generalizando, de que ganhar dinheiro nesse negócio não é legal. Lógico que é. Qualquer universidade americana, se você olha os programas de desenvolvimento, de inovação, esse ecossistema que eu comentei com vocês do MIT, a quantidade de recurso que gira de empresas que aportam recursos no MIT para trabalhar com esses alunos, com esses laboratórios, para quê? Para gerar conhecimento e transformar esse conhecimento em business, em negócio. Eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem no Brasil. Ótimo. A próxima pergunta ela é da Dayana. Ela disse que a palestra foi ótima e ela quer saber sobre os bioprodutos. Ela pergunta se terá alguma participação das comunidades tradicionais e locais nesses bioprodutos. Assim, a gente ainda está avaliando, a gente está desenvolvendo. Eu digo que, assim, em toda a nossa cadeia, a gente entende que sim. Talvez não de forma direta na produção do bioproduto, né, lá na etapa final, mas as comunidades já estão conosco. É suficiente? Não, não é suficiente. O que a gente faz hoje ainda não é suficiente, mas a gente está se desafiando a fazer mais. Então, quando você tem projetos em parceria com as comunidades, a gente entende que para essa madeira chegar na fábrica e se transformar em celulose, se transformar em bioprodutos, o trabalho das comunidades, em parceria das comunidades, está carregado nessa madeira. Ele está junto nesse produto. Eu tenho um projeto, vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Projeto Colmeias, que é produção de mel. O Colmeias gera renda para a comunidade. Ao mesmo tempo, a comunidade ajuda a preservar a floresta plantada e nativa, porque a comunidade não quer que alguém chegue lá e ateie fogo na floresta, né, de forma vandalosa, criminosa, porque ela quer proteger o enxame de abelha e as caixas de abelha. Isso é uma parceria numa relação ganha-ganha. Então, a empresa está ganhando e também os nossos apicultores que vêm da comunidade estão ganhando. Essa madeira que foi preservada por eles só chegou na fábrica porque teve o trabalho deles nessa cadeia. Então, é assim que eu vejo a participação deles nesse processo todo. Perfeito. A Bruna depois deixou mais um comentário ali. Ela diz parabéns pela excelente palestra e obrigado por compartilhar o teu conhecimento conosco. A próxima é a Yara Neves. Ela gostaria de agradecer a palestra e ressaltar o compromisso da Suzano em ter mais mulheres nas operações florestais. E ela gostaria de saber se tu pode comentar um pouco mais sobre esse tema das mulheres na operação. Legal. Então, essa é uma frente nossa. A gente tem isso como meta. Não só mulheres na operação, mas mulheres em cargo de liderança. A gente sabe que não só na Suzano, mas em várias empresas hoje, nos cargos de alta gestão, ele ainda é bastante desequilibrado, né? A Suzano já tem equiparação de salário há muito tempo, então, assim, salário não tem diferença nenhuma, mas em termos de oportunidades, é algo que a gente precisa trabalhar. Então, a gente começa, assim, na base, trazer operadoras mulheres, operadoras de harvester, operadoras de forwarder,
motoristas, a gente já tem motoristas de caminhão, nós temos motoristas de hexatrem, que são mulheres também. Então, esse é um movimento importante e é muito na linha de você criar oportunidade, né? Eu acho que a gente fala muito assim, nosso desafio é criar igualdade de oportunidade para todos. Todos precisam ter a mesma igualdade. Se você vai pegar ou não, se você vai se dedicar e está pronto, é outra coisa. Agora, eu preciso garantir que você vai ter a mesma oportunidade que uma outra pessoa tem, que um negro tem a mesma oportunidade que um branco tem, que a mulher tenha, que o homem LGBT, PCD e assim por diante. Então, é um programa bastante robusto. De tão robusto, nós lançamos as nossas metas de diversidade. Então, eu tenho metas de diversidade, toda a liderança tem, na verdade, toda a liderança da Suzano tem metas para 2020, para aumentar percentual de mulheres em cargos de liderança e aumentar negros em posições de liderança também, criar um espaço mais inclusivo para LGBTI+, e também para PCDs. Tentar garantir que todos partam do mesmo princípio, né, para concorrer a essas vagas e poder estar atuando em todos esses lugares, perfeito. Exato. E a gente tem muito também, né, pessoal, isso eu não tenho preconceito, mas tem, assim, o que a gente chama de unconscious bias, né, aquele bias inconsciente, você acha que não tem, mas você faz uma piadinha, né, tem uma série de piadas preconceituosas, por exemplo, a coisa ficou preta, isso não pode falar mais isso, nunca mais. Então, assim, a gente acha que não tem, mas com certeza temos alguns bias inconscientes, alguns vieses inconscientes, que a gente, e como é que a gente trata isso? É conversando sobre o tema. A gente precisa quebrar tabu, a gente precisa conversar mais sobre isso, a gente precisa entender essa sigla de letrinhas LGBTI+, o que significa cada uma delas. Se a gente não entender sobre o assunto, dificilmente nós, liderança, conseguiremos ajudar a criar esse espaço de diversidade e de inclusão nas empresas. Sim, perfeito. O próximo, gente, assim, já vai ser meio-dia, né? Então acho que a gente não vai se estender muito, mas vou partir já para as últimas perguntas. A próxima pergunta do Ítalo, ele está falando: parabéns, Douglas. Hoje a Suzano tem alguma linha, ele quer saber se hoje a Suzano tem alguma linha de desenvolvimento de torres de controle como solução para trazer maior visibilidade e resposta rápida aos distúrbios de supply chain management. Uau! Boa pergunta, super legal, super legal. Super pergunta. Super pergunta, achei bem inteligente. É Ítalo, né? Isso. Ítalo, essa é uma frente, não temos, tá? A gente tem alguns modelos no mercado interessantes, por exemplo, a Raízen, em São Paulo, que trabalha com usinas de etanol e açúcar, né? Ela tem um que chama Pentágono, onde eles concentraram toda a gestão de operações. A gente tem outro exemplo da usina São Martinho, em São Paulo, que também tem um projeto nessa linha. Nós estamos estudando o assunto, sim. A gente está estudando nessa linha de nós construirmos uma torre de controle para fazer gestão das operações. A gente tem nas fábricas hoje, então, dentro da área industrial, o que a gente chama de SDCD, toda a fábrica é controlada a partir desses painéis. Na florestal, nós já temos nos pátios de madeira, então a gente tem a visão de todo o processo de abastecimento, os principais indicadores estão ali. Na floresta, nós temos uma gestão de todo o processo de monitoramento de incêndio, então hoje a gente não tem torrista em cima de torre, é tudo com câmera rodando 360, 24 horas por dia, monitorado à distância, só que a gente entende que precisa dar um passo além, e esse passo, de fato, é integrar esses processos. Nós temos vários softwares que suportam essa cadeia de ponta a ponta, que a gente precisa integrar essas informações, trazer esses dados aqui para um data lake, que a gente chama, e fazer uma melhor gestão, não só de operações, mas do supply. Então, assim, é um caminho que nós estamos estudando para avançar, sim, tá? E várias outras empresas também estão trabalhando nesse sentido. Perfeito. Deixaram ali no chat também, pessoal, se vocês quiserem acessar depois, o site do programa de estágio da Suzano. Algum colega colocou ali, eu não sei o nome para agradecer, mas muito obrigado por disponibilizar o link ali.
A Bruna pediu para avisar também que a pergunta feita anteriormente, eu acho que eu não falei o nome, foi feita pelo João Vianney, colega da faculdade de vocês. Abraço aí para o João, legal saber que ele está participando, muito bom. Forte abraço aí, João. É a Jaque que está colocando os links ali, Matheus. Então, muito obrigada, Jaque, por disponibilizar os links ali no chat, das vagas também abertas na Suzano agora, do programa de estágio, está tudo disponível ali se o pessoal quiser acessar. Deixa eu só ver se a gente... Foi a Jaque, sim. Muito obrigado, Jaque. Legal. Perfeito. Muito obrigado, Douglas, pela excelente palestra. Aqui, então, Douglas, já se encerraram as nossas perguntas. A gente agradece, né, pela tua participação, pela tua disponibilidade por estar aqui respondendo todas essas perguntas que o pessoal fez. Muito obrigado pela tua participação. Se tu quiser dizer mais alguma coisa para nós irmos já para o encerramento. Legal, acho que assim, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês de novo. Achei super legal ter feito essa apresentação, essa aproximação com as instituições de ensino e de pesquisa. Sei que também não são só apenas estudantes que estão aqui, nós temos alguns profissionais participando conosco, pessoas que já formaram, mas é sempre legal estar gerando e compartilhando o conhecimento, né, aprendendo um pouco aí também com todos vocês, saber quais são os anseios. Eu diria assim, pessoal, eu fecho dizendo que não tenham fronteiras, tá? Não tenham fronteiras, independente de onde você formou. Eu mudei 9 vezes nos últimos 9 anos, tá? Então, assim, não é certo, não é errado, cada pessoa toma o seu caminho, tem o seu pace. Eu abri mão também de muita coisa pessoal para seguir essa jornada, minha esposa, principalmente, que me acompanha com os meus 2 filhos, tenho um filho de 5 anos e uma filha de 9 meses. Então, eu acho que não tem certo, mas eu acho que é uma pegada super legal, não tenham fronteiras, mas principalmente nunca percam a vontade de criar, de provocar e principalmente de sonhar. Sonhem grande, porque custa o mesmo preço. Sonhar pequeno e sonhar grande, o custo e o tempo é o mesmo, tá bom? Forte abraço para todos vocês e se tiver mais alguma pergunta, a gente vai estar super feliz aí de responder através de e-mail, de chat, fiquem à vontade, tá? Abração e bom almoço para todos. Certo, muito obrigada, Douglas. Tchau.